Olá, pessoal! Um podcast inédito. Elevação de graus, candidatura xamã ancestral. Eu participei da peregrinação espiritual, Xamanismo Ancestral Sétimo Universo, Caminho de Santiago de Compostela, que tinha como tema elevação de graus. E essa peregrinação era para que as candidaturas xamã ancestrais pudessem participar. E muitas não puderam estar presencialmente comigo. Então, no dia 5 de outubro de 2023, antes de viajar, Charrec me trouxe um comando para passar algumas atividades, algumas tarefas para as quarto graus, as candidaturas xamã ancestral sétimo universo. E não era para me comunicar para elas o que ocorreria com essas tarefas a serem executadas. As tarefas foi muito bem esclarecida. Então, elas tiveram que fazer uma leitura de um livro, ou ouvir o audiobook do livro, tiveram que nos acompanhar à distância, na peregrinação toda, ativando a medicina sétimo universo, e fazer vigília quando eu a solicitei. E nós temos hoje, logo na parte da manhã do dia de hoje, quando eu tinha comunicado que era para as pessoas encaminharem as candidaturas xamã ancestral sétimo universo, encaminhar as tarefas como relatório do que tinham realizado, a Cíntia Silvia, que é quarto graus, que é de Luanda, Angola, ela já no final da manhã encaminhou para mim e seguiu o comando que eu tinha dado. Entre em contato comigo no privado e comuniquem para mim no privado que você já encaminhou a tarefa. E esse podcast, só estou contextualizando para vocês, é sobre isso. Então, agora, a Cíntia Silva, Master Reiki, Xamanismo Ancestral, e outras terapias do sétimo universo que ela é habilitada e certificada, ela vai comunicar justamente o relatório dela, que foi as 4 tarefas que foram dadas para ela, que elas têm a ver com a elevação de graus. Só para contextualizar vocês que estão nos ouvindo, no caminho de Santiago de Compostela, a partir de Tui até Santiago de Compostela, houve uma atualização. Então, na atualidade, nós temos etapas. A etapa biológica, que vai do primeiro grau ao quarto grau, a etapa estelar, que vai do quinto grau ao quinto, sexto, sétimo, oitavo grau, a etapa planetária, que vai do nono grau ao 11º grau, e a etapa cósmica, que é o 12º e 13º graus, aonde essas candidaturas vão defender uma tese chamada Eu Sou Xamã Ancestral Sétimo Universo, e vão entregar um livro, é basicamente um livro da caminhada, da experiência, da vivência, do aprendizado, e também já na etapa planetária, elas já estão com todos os requisitos e todos os requisitos pagos também. Então, houve essa atualização. Eu, doutora Genivalda Cravo, fui elevada a xamã sétimo universo e fui elevada à etapa exclusiva, única, xamã sétimo universo, etapa cósmica transuniversais. Então, agora, vamos ouvir o relato da Cíntia. É possível que o comando sétimo universo, Shahek em especial, que é o que coordena o quarto pilar, que é justamente as candidaturas xamã ancestral, estará aqui conosco e, quiçá, outros seres também poderão estar aqui conosco. Com você, querida. Pois, eu sou a Cíntia, Luanda, Angola, Master Reiki Xamanismo Ancestral. Em, Eu acredito que é para a doutora estar de volta após essa estadia no continente europeu, Portugal e Espanha,
que o meu corpo está bem trêmulo diante da senhora. A energia está bem intensa aqui. E é isso. Então, nós recebemos várias tarefas quando a doutora estava para ir para o continente europeu, para a terceira peregrinação, que deu-se início em Algarve, passou por Santiago, Compostela, Espanha. E nós começamos, eu percebi que a nossa trajetória, a nossa vivência, a nossa experiência começou muito antes. Porque, afinal de contas, essa peregrinação não estava para ocorrer agora, estava para ocorrer muito antes, no início deste ano. Então, houveram mudanças. E com essas mudanças, ocorreram em simultâneo várias provações, vários testes para nós, quarto pilar, candidaturas a xamãs ancestrais, sétimo universo. E com essas várias mudanças, nós fomos convidados a escolher. Nós, reikianos, nós, candidatos a xamãs ancestrais, e não só, a escolher a participar. A nossa escolha também foi posta a teste por nós mesmos. Então, neste ano de 2023, com este convite da terceira peregrinação à Europa, várias percepções foram ocorrendo desde então. E agora, com outubro, com a realização, a implementação desta peregrinação, para mim foi muito intenso ao ponto de eu própria me ver dentro do teste de mim mesma, fazendo as tarefas às quais nós fomos convidados a fazer. E quais foram essas tarefas? As tarefas foram de nós estarmos em vigília, sustentando a energia. A sustentação de energia, o que é? Para mim, a sustentação de energia é estar em coerência com aquilo que eu sou. É estar a vibrar nas mais altas frequências, frequências de paz, de alegria, de amor, e emanar isso para a egrégora a qual eu pertenço, que é o xamanismo ancestral sétimo universo. Para além disso, é estar a ativar os 60 símbolos, quem é otorgado com os 60 símbolos, em grupo, em dupla, em trio e assim sucessivamente. Fazer um relatório de todas essas vivências que nós fomos indo percebendo, não é? Antes, durante e mesmo agora no término da peregrinação. E ainda ler, escutar o livro e retirar as percepções, somando tudo isso com a terceira peregrinação, com a vigília, com as ativações, todas essas percepções e fazer aqui uma belíssima feijoada. Então, para mim, foi uma feijoada mesmo. Uma feijoada de sentimentos, emoções, pensamentos, de muita sensibilidade psíquica. Eu me senti muito esponja. Esse é o termo que eu percebi em mim. Muito esponja, captando de forma consciente e inconsciente. Me percebi, ao mesmo tempo que ia sendo partilhado as diversas vivências em Portugal e em Espanha, pelo trio que foi formado pela doutora Genivalda, Natividade Clara e Gilmar, que foram sendo partilhadas as vivências por fotos, por vídeos, por áudios, canalizações, comunicações, instruções, informações variadas, que não foram só informações para os que estavam a participar, mas informações para aqueles que estavam a ouvir, não com estes ouvidos,
mas ouvindo além e percebendo nas entrelinhas aquilo que estava sendo entregue. Então foi muito intenso. Foi muito intenso, que para mim foi uma peneira que foi sendo cavada, as emoções que vieram como se fossem pedras sendo peneiradas no meio do rio, onde vinham ouro e diversas outras pedras de lixos e não só. Então, eu me percebi nesse turbilhão das minhas próprias vivências, das minhas próprias experiências, das minhas próprias emoções. E, em simultâneo, eu percebia a egrégora a qual eu faço parte. Em simultâneo, eu percebia o meu meio, não é? A minha família, o meu ambiente de trabalho, tudo ao meu redor. E eu percebia tudo isso que era muito novo para mim, tudo perceptível. Isso foi durante a terceira peregrinação, logo no início que deu-se em Algarve. Em Algarve, onde veio a informação da conquista há muito esperada, que veio como um belíssimo presente para essa belíssima egrégora que é o xamanismo ancestral sétimo universo. Que presente é esse? As grandes terras. As grandes terras no continente europeu, que veio de surpresa, como um dado de bandeja, mas ao mesmo tempo veio de uma forma muito linda, muito bela, muito sutil e de muita responsabilidade. Muita responsabilidade por parte das pessoas que entregaram, das pessoas que doaram, das pessoas que ofertaram. E de responsabilidade também para a entidade que recebe e que é salvaguardada por nós, reikiano, xamanismo ancestral, sétimo universo. Uf. E nesse evento, nessa doação que foi entregue, eu me percebi muito mais sutil, muito mais peneirada. E nessa peneira foi como se eu tivesse a perceber tudo a subir e não me conter com elas, com aquilo que estava a subir a nível de emoções, pensamentos e sentimentos. E aí é que veio o meu teste de, sim, então você está passando por tsunamis, você está passando por X, Y, Z. E o que é que você faz perante isso? O que é que você é perante essas situações internas? E essas situações externas que você percebe. Afinal de contas, tu tens ferramentas, tu és quem tu tens as outorgas que tu tens. O que é que você faz? Quem você se torna perante tudo isso que você percebe? E não se deixa afogar, não se deixa inundar, e não se deixa desmoronar perante tudo que você percebe. E fez-se luz para mim, com essas consciências que eu ia tendo e, ao mesmo tempo, ouvindo a minha voz interior, ouvindo os comandos, os comandantes, aos quais eu também sou outorgada, que são os comandantes Reiki Xamanismo Ancestral, as energias cósmicas, cósmica energia sétimo universo, que fazem parte do nosso dia a dia, meu dia a dia. E ouvindo, eu consegui me acalmar, consegui levantar o meu cajado e apaziguar as águas. E nisso eu fui vivenciando, não de forma direta, mas de forma indireta e à distância, aquilo que estava sendo vivenciado em Algarve.
primeiramente, porque eu estou ligada aos reikianos que lá participaram, eu estou ligada à egrégora, eu também estou ligada à xamã. A xamã está ligada a mim, porque eu faço parte da egrégora a qual ela lidera. E com essa consciência de eu fazer parte desta família, com a liderança da doutora Genivalda, eu também tinha consciência que a minha contribuição à distância era a minha frequência, a minha vibração. E qualquer oscilação eu estaria emanando para a própria xamã, para os próprios participantes. Eu tinha uma responsabilidade, manter de forma coerente a minha vibração e fazer de tudo para emanar ela aonde e para qualquer sítio que fosse demandado. Pois eu percebo e tenho total consciência de que a peregrinação não foi uma simples peregrinação. Foi algo que nem eu, nem ninguém tem consciência do que foi feito pela xamã e pelos dois participantes Master Reiki Xamanismo Ancestral em território europeu, que reverberou em todo o planeta Gaia. Então, com essa consciência, eu fui seguindo, olhando as vivências, os locais, ouvindo, e muitas das vezes eu fugia de ouvir, de tão intensa que era a energia, eu fugia de ouvir, mas era convocada a ouvir, que era mais um teste meu, ouvir. Fui ouvindo e fui vendo, fui assistindo os vídeos nos diferentes locais, observando as caminhadas, observando ao redor e de redor dos locais que iam passando e ao mesmo tempo partilhando os ruídos, as mensagens vinham no fundo e os ruídos, os barulhos vinham por cima. Então, eu tinha que captar, tinha que estar bem compenetrada para poder ouvir o que estava ali, sendo entregue pela doutora Genivalda, seja a nível de canalizações próprias ou a nível de canalização de seres do sétimo universo e da egrégora sétimo universo. Outro desafio, ouvir no meio do barulho. Ouvir no meio do barulho, que é algo também que nós fomos treinados neste caminho. Criar sinfonias no meio do barulho e estar atento, presente, consciente, a ponto de captar estas sinfonias singelas e sutis. Com isso, eu percebi a chegada do trio, dirigidos pela doutora Genivalda, em território espanhol, em Santiago de Compostela, vendo estas arquiteturas centenárias, vendo as diversas presenças, pessoas, e ao mesmo tempo percebendo a energia, não só da própria xamã, que é a doutora Genivalda, mas, por exemplo, a energia presente de Xerrec. Algo incrível, né? Quando o Xerrec, não digo incorpora, mas ele se faz presente na nave. Para nós que seguimos esse caminho já há algum tempo e não só, já conseguimos perceber, detectar e ver a diferença, não é? Quando é um e quando é o outro, embora diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, creio eu. Então, em Santiago de Compostela, em território espanhol, em Europa, Gaia, ufa,
o desafio para mim foi a persistência, a determinação, a coragem, o não desistir de si mesmo. Foi essa mensagem que eu recebi. E, e enquanto ia sendo divulgado os dias, os quilômetros, eu me via a subir um monte, e era como se fosse muito, muito real, que eu não estava lá, mas ao mesmo tempo eu imaginava como se estivesse a subir um monte e a escalar esse monte até chegar ao seu topo. E a escalagem, para mim, a nível mental, era o meu desafio. Subir e não desistir, sem olhar para trás. Porque se eu olhasse para trás, eu ia querer desistir, a nível mental. Então, esse foi o meu exercício. Percorrer as quilometragens com o trio, fazendo uma caminhagem mental, uma escalagem mental ao Monte Sinai. Monte Sinai. Foi esse o monte que me veio, porque tem uma simbologia importante para mim. Então, eu fiz esse percurso comigo mesma, passando por diversas situações internas e externas, passando por várias constatações, vários conhecimentos que eu ia acessando, que eu ia sincronizando e que eu ia viajando no tempo, recuando nas diversas formações que eu fiz neste caminho com a doutora Genivalda. E uma dessas formações, curioso, foi acerca de movimentos sistêmicos relacionado com a família cósmica. Uma dessas formações foi essa que me veio. E em simultâneo vieram várias outras informações, por exemplo, a nível da rede social YouTube, não é? Que eu, acessando, ou me recordando desses conhecimentos, fazendo o trajeto interno de escalar o meu Monte Sinai, ao mesmo tempo que a peregrinação ia sendo feita em Santiago de Compostela. Bom, várias outras informações vinham para confirmar aquilo que eu lá atrás tinha recebido, mas que não tinha captado, e que fazia-se luz cada vez que eu fosse acessando, cada vez que eu fazia a minha caminhada mental, cada vez que eu escalasse mais um passo, mais um outro passo, eu subisse esse meu Monte Sinai. Então foi um desafio intenso, foi um desafio de eu própria não desistir de mim mesma. Foi um desafio também de olhar para o meu próprio futuro, para o futuro do continente que eu me encontro, do país que eu me encontro, da cidade que eu me encontro. Porque, afinal, foi conquistado agora o, a segunda parte do triângulo e falta agora a terceira parte do triângulo, que é o continente África. Angola, onde estão também representados os reikianos, xamanismo ancestral, sétimo universo, onde tem a bandeira xamanismo ancestral, sétimo universo. Então, veio também isso, não é? Veio também isso durante a caminhada, antes, durante e no final, que agora falta essa terceira parte do triângulo, não é? Nós fecharmos o triângulo transcontinental, fechamos Brasil, Américas, fechamos Portugal, Europa, agora falta Angola, África. E esse triângulo a ser fechado, a ser implementado, fundado em Gaia, no planeta azul,
também um triângulo a ser fechado em mim, em cada um, que faz a sua trilha, peregrinação neste caminho, xamanismo ancestral, sétimo universo, e não só. Então é isso, doutora. Para mim foi essa experiência. Eu, a princípio, eu não escrevi o relatório, eu tinha tudo bem presente em mim. Eu escrevi tudo no telemóvel. Eu digitava tudo, porque eu tinha bem claro o trajeto que eu fiz. Eu tinha bem claro os desafios, que nem todos eu mencionei, não é? Nem tudo é para contar, como a doutora diz. Então, foi isso. Foi muito curioso escrever, foi muito curioso passar pelas minhas memórias, eh, ir passando por cada página que eu tinha aqui gravada. Ainda assim, tem uma tarefa a cumprir, que é a leitura. Que curioso, aquilo me passou, eu não tinha visto mesmo. Mas ainda assim, eu passei pelo livro em PDF, eu vi o menu dos títulos do livro e vários subtítulos ali. No menu dos títulos, eu me identifiquei, que tem a ver com vidência, que tem a ver com a realidade, as realidades, as percepções das realidades, que também passei por isso, na criação e na percepção das realidades diárias, momentâneas, a nível de situações, porque eu tenho consciência, por exemplo, que o facto de eu não ter participado nesta peregrinação foi uma escolha minha, inconsciente ou não, mas foi uma escolha que eu tenho consciência que as escolhas criam. Então, se eu inconscientemente escolhi não participar, eu criei esta realidade, atraí esta realidade. É uma verdade nua e crua, que já tentei várias vezes julgar-me e não me julgar e já saí disso. É uma consciência que eu ganhei e agora o passo é sobre criar isso que eu criei e criar outras realidades para que eu realmente crie aquilo que eu quero criar, não é? E a próxima realidade a ser conquistada é exatamente isso: fechar o triângulo. Fechar o triângulo em África, em Angola. E continuar a peregrinação, que não terminou, a peregrinação é contínua, é permanente, e assim é, doutora. Cá estou. Eu quero que você me faça uma síntese do livro. Como é que é? Qual é o título do livro mesmo? O Fogo Interior, de Carlos Castanheda. Exato. Carlo Castaneda, um antropólogo conhecidíssimo, famosíssimo, que se tornou um xamã a partir das experiências e vivências que ele teve com um xamã maia. Então, pelo que eu estou percebendo, você não fez a leitura ou também não ouviu o audiobook. Não, doutora, eu escrevi no meu relatório, pus uma nota que eu não vi mesmo, doutora. E hoje eu peguei essa informação do audiobook, que não está muito perceptível, porque é uma voz automática, gerada por inteligência artificial. Então, a leitura é desafiante. Então, eu peguei o PDF, fiz um scan do livro e fiz um scan do menu dos subtítulos, Então, que eu me percebi. traga para nós Uhum. aqui o scan que você fez, uma síntese relacionando com a experiência que você trouxe anteriormente de vivenciar, né? Você vivenciou duas etapas. Que eu cheguei em Portugal no dia 9 de outubro de 2023, com o propósito
de estar indo nos locais, juntamente com a Master Reiki, e nós fazendo processo de vistoria, até a culminância de nós acertarmos o que é e o que foi desvelado e que foi compartilhado internamente na família Reiki Xamanismo Ancestral. A terceira peregrinação espiritual Xamanismo Ancestral Sétimo Universo, Caminho de Santiago de Compostela, iniciou no dia 16 de outubro. Iniciou justamente quando Gilmar chegou e ele protagonizou, historicamente, o segundo ancoramento, o segundo ancorador que nós fizemos nas terras que foram doadas pela família Guerreiro Clara Guerreiro, né? E a partir dali já iniciou no dia 18 e 19 nós estávamos em Fátima, que foi compartilhado todas as canalizações que houveram, todas as atualizações que houveram, e dia 21 nós estávamos em Tui, na Espanha, seguindo a partir do dia 21 a pé, andando 15 quilômetros, 20 quilômetros, 23 quilômetros, foram 6 dias fazendo o caminho português até Santiago de Compostela e ficamos 2 noites em Santiago de Compostela, que você tem razão, lá foram realizados diversos processos, e nem a Natividade Clara e nem o Gilmar Azevedo têm consciência na totalidade 100% do que eu, juntamente com a egrégora Sétimo Universo, juntamente com seres que eram os instrutores, né? E eu era uma das instrutoras, mas tinha outros seres instrutores, fizemos ali. E depois saímos de lá e já no dia 29 dormimos novamente em Fátima e encerramos no dia 30 no Campo das Oliveiras e Asanheiras, a terceira peregrinação chamada Ancestral Sétimo Universo, onde houveram outras canalizações, outras percepções e assim por diante. De fato, foi algo extremamente auspicioso. Então, preciso que você relacione o que você falou com o que você está dizendo, que fez uma síntese no scanner, e também me traga como é que foi a vivência prática, as aplicações coletivas, se você realmente fez, teve quantas vezes e como é que foi isso. Então, falta esses outros 2 requisitos para gente, para que eu possa dar a palavra, ser um canal e os seres extrafísicos possa dialogar com você. Certo. Doutora, o scan que eu fiz, eu percebi, por exemplo, que o Carlos, que o autor do livro, trouxe várias consciências, não é? Hum, Relacionados às percepções psíquicas, relacionados à criação de realidade, relacionados ao quarto pilar, que tem a ver com candidatura xamã ancestral. E eu percebi no scan e consegui perceber ou interligar com o momento, por exemplo, que foi quando foi anunciado a doação das grandes terras em Portugal, e percebi exatamente ali quando foi visitar as grandes terras, e houve uma filmagem feita ao longo da estrada e toda uma observação do espaço assim à distância. E, e eu percebi ali que houve uma cocriação de realidade que há muito tempo era esperado por si, pela egrégora,
e que foi co-criada de uma maneira muito bela e muito inesperada. Inesperada para mim, quiçá aguardada por outros. E eu percebi, não é, que o poder de cocriação que nós temos é tão intenso, é tão poderoso, que uma vez implementado, uma vez enraizado, e uma vez semeado, uma vez regado, uma vez cuidado, cresce e dá os seus frutos a determinada altura. E deu os seus frutos. E foi o momento da sua colheita, quando foi a doação. E isso para mim foi bem perceptível quando, pelas fotografias, eu percebi a própria entidade, o próprio ser, que é o próprio espaço, se manifestando de uma forma muito intensa, muito poderosa, só pelas fotografias. E eu aqui, a nível de geografia, perceber a energia, perceber a interligação, perceber a raiz, perceber a bandeira, assim dizer, que foi colocada ali. Perceber isso como um acessar dos próprios dons que eu tenho, perceber isso como uma confirmação daquilo que eu acredito que faz parte do caminho, que são promessas que nós temos vivenciado, que nós temos ouvido, que nós temos acreditado e que se realizou. Com isso, eu conecto com a percepção que eu tive ao escanear o livro, não é? Que é com a criação de realidade, que é com o poder de evidência que um xamã tem, que seres que são convocados, convidados a, a realizar as suas missões na Terra têm para implementar um propósito maior, conforme este caminho tem e conforme a própria xamã, doutora Genivalda, tem. E nós, que fazemos parte deste caminho, assim partilhamos desse propósito, que é a salvaguarda, a defesa das energias primévias de Pachamama, do planeta Terra, de todos os seus seres viventes. Eu interligo as ativações coletivas. Eu participei de algumas ativações no período da manhã, 6 da manhã do Brasil, 10 da manhã aqui em Angola. Participei de forma camuflada, pois estava no ambiente do trabalho, mas ainda assim percebi as intervenções, a sustentação de energia, que para mim foi como darmos as mãos uns aos outros no meio da ativação, erguendo um grande fogo, transmutando o que nós percebíamos no invisível e não só, sustentando a energia da peregrinação, retirando os espinhos e as pedras que nós percebíamos, a fim de que houvesse fluidez. Que isso também é criação da realidade. Que isso também tem a ver com os nossos poderes de evidência, poderes psíquicos, com os nossos próprios propósitos maiores, com a sustentação da energia desta egrégora. Eu interligo tudo isso com o facto de as percepções, seguindo a energia, seguindo a voz
que eu conheço dos 60 símbolos Reiki, xamanismo ancestral e das energias cósmicas, Cosmic Energy, sétimo universo, em comunhão com as percepções que eu fui tendo com o que estava sendo feito na Europa, em território português, em território espanhol, em território brasileiro, em território angolano, interligando tudo isso, eu pude perceber que atingiu-se um nível há muito esperado, atingiu-se um nível de conquista e abriu-se espaço para a próxima conquista. E atingiu-se também, por sua vez, uma sustentação de energia das nossas próprias crenças em relação a nós mesmos, em relação ao caminho, em relação ao propósito que nós confiamos, que nós acreditamos que nós temos, enquanto egrégora, enquanto família, Reiki Xamanismo Ancestral, enquanto indivíduos, enquanto coletivos, que nós somos parte deste caminho. Então, eu interligo tudo isso, doutora, como parte de uma conquista maior, de uma conquista a nível interno, a nível coletivo, e de uma conquista que nós sequer temos noção que foi alcançado nos diversos dias que houve a peregrinação e que reverbera até os dias de hoje, que eu acredito que vai reverberar nos próximos dias, porque os trabalhos energéticos, as liberações e tudo mais que é feito dentro desta egrégora, liderados por si, com todo o comando do sétimo universo e não só, são, são trabalhos profundos que nós não temos nem noção e que reverbera em lugares, em níveis, em subníveis, em corpos, em eras que nós desconhecemos, mas que reverberam. Então é isso que eu tenho a trazer, doutora Xerrec, egrégora, xamanismo ancestral, sétimo universo. Sobre as minhas Eu gosto de... percepções, sobre as minhas constatações. Peço desculpa, Xerrec. Sim. É fundamental que vocês façam a leitura completa do livro, pois trará uma base teórica que é importante para vocês. Então, é importante que todas as lideranças Master Reiki, xamanismo ancestral e de outras terapias do sétimo universo, leia o livro. Se não quer ler o livro, então escute o audiobook. Tem duas opções. Para que vocês tenham uma base de literatura, a fim de, quando forem questionadas pelo caminho que vocês estão a percorrer, vocês fundamentem o pensamento de vocês, a fala de vocês, a argumentação de vocês, a defesa de vocês, com a literatura também. Porque este caminho também é ciência. Senão, nós não teríamos a Universidade Aberta Sétimo Universo. A extrafísica, que nós levamos vocês quando vocês dormem, e a física, na fisicalidade, que ocorre por meio de todos os eventos, os quais aquela que vocês chamam doutora Genivalda Cravo promove. E num futuro muito breve, vocês estarão promovendo. E esse futuro, muito breve, dependerá livremente de uma livre escolha de cada um de vocês, que é o alcance
do 13º grau. As etapas postas, elas têm um fundamento. A etapa biológica, os conflitos humanos, terráqueos, os conflitos familiares têm que ser burilados, têm que ser lapidados. Se requer que haja uma lapidação de toda a parte biológica de vocês, que são as relações e relacionamentos com vocês mesmos, que a senhora relatou muito bem os conflitos que houve. Então, a senhora foi a pequena tirana de si mesmo, neste processo todo de quase 30 dias, aonde o canal, a nave, o teletransporte, esteve a serviço, e a serviço do 7º universo. E a serviço do 7º universo também foi a protagonista, instrutora, artífice de tudo que foi criado e foi feito. Não foi um mero objeto, ferramenta, um mero canal. Ao contrário, ela é e foi elevada a xamã 7º universo por aquilo que ela é. E ela é uma artífice da sua história. Imparável. Que utiliza de todas as ferramentas e instrumentos para lapidar o seu próprio diamante. E não se prende nos seus erros, equívocos ou medos, culpas, vergonhas, timidez, que é muito comum do terráqueo. E não é à toa que foi elevada a uma etapa única e exclusiva, cósmica, transuniversais, 7º universo. A etapa biológica é um burilamento do próprio diamante interior, dos conflitos ainda existentes na relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, com os avós, com os familiares, com os parentes, conhecidos, desconhecidos. As relações profissionais, as relações de bairro, de cultura, de política, de educação. Se vocês não burilam o diamante de vocês e vocês não superam essas insanidades terráqueas da 3ª dimensão, da 4ª, da 1ª, 2ª, de todas as dimensões, pois para nós, dimensão é somente dimensão. Níveis de realidades. Realidades paralelas. Multirealidades que vocês têm que atingir o fogo do silêncio. Por isso que a leitura deste livro é importantíssima. Porque ele traz o fogo do silêncio. Ele traz vivências de quase morte do autor do livro. E ele traz depoimento do xamã, quando ele traz a sua história de vida, como ele teve que enfrentar os seus medos, os seus terrores, como ele teve que enfrentar os tiranos, os pequenos tiranos, para que ele pudesse ser inteiro, totalidade. Este livro foi escolhido por mim, Shahag, e foi solicitado por mim para que vocês tivessem ele como um livro de cabeceira no período que nós estivéssemos na Europa. E foi solicitado também de vocês que vocês fossem um ancorador, uma fundação, um pilar fundante de sustentação para tudo que nós fomos fazer na Europa. Não foi em Portugal, Espanha, foi na Europa. Da Europa para o planeta Terra, pois este caminho atua em Gaia, por Gaia, para Gaia, com Gaia.
a própria vinda dos povos penas brancas, que é coordenação geral transuniversais, requereu um aparato enorme, pois ele se fez carne e teve no nosso meio, por meio da canalização no sistema solar. Claro que ele não foi trazido para a Terra, para o planeta Terra. Claro que a distância dele era do sistema solar. E a partir do sistema solar, o canal, aquela que vocês chamam doutora Genivalda Cravo, canalizou simultaneamente. Efetivamente, o corpo dela se metamorfoseou. O corpo dela se tornou mutante. E canalizar diferentes e diversos seres de diferentes graus elevados requereu do corpo dela uma flexibilidade, uma amabilidade, uma fluidez além da realidade. Ela se assustou, apesar de ter tanta clareza e tanta consciência, pois é uma vidente, uma clarividente belíssima, admirável por nós, de tudo que ela pôde ver, perceber, sentir, e de tudo que ela teve que silenciar e sustentar a energia das duas pessoas, do caminho, de todas as pessoas que estavam no caminho e de vocês. Neste ponto, a senhora foi assertiva quando disse: o meu equilíbrio, a minha harmonização, a minha equalização, a minha elevação dos hertz da frequência é a minha contribuição para tudo que está sendo realizado na Europa, no planeta Terra, no sistema solar, na galáxia, na constelação de Andrômeda, no universo de Gaia. Neste ponto, a senhora foi assertiva e perspicaz. Efetivamente, o equilíbrio de vocês, a elevação do hertz, da vibração, o manter a vigília de si mesmo, a vigília do nós. Simultaneamente, nós estabelecemos um nós, pois na força do nós se modifica tudo, se conquista tudo, se realiza e executa tudo. E foi isso que nós propomos. Convidamos vocês a serem um nós, à distância, porém presentes, mesmo não estando na fisicalidade lá, junto com os três seres infinitos, que, claro, receberam ferramentas, instrumentos, canalizações exclusivas. Claro que não foi tudo divulgado. Só foi divulgado aquilo que nós, da Egrégora Sétimo Universo, autorizamos. Em alguns momentos, em todos os grupos. Em outros momentos, em grupos exclusivos, únicos, como são as guardiãs, os guardiões da segurança Sétimo Universo. Se requer uma elevação de graus interno, um aprender a lapidar o seu próprio diamante, ser líder, ser uma artífice e construtora da história. Nós estamos construindo uma história silenciosa, anônima, porém poderosíssima, que está a fazer uma intervenção além desta realidade, a qual não se requer trazer consciência. Maria de Sírios se fez presente em diferentes momentos. E Maria de Sírios não faz parte da Egrégora Sétimo Universo. Mas ela se fez presente, participe
artífice e com toda a sua egrégora participou 100% de todo o processo, desde o dia 9 de outubro até o dia 31 de outubro, quando a nave foi teletransportada para o Brasil. Chegando no Brasil, quase não chegava na sua residência, pois voo teve atrasos, e atrasos absurdos, e só chegou no outro dia, quase que 5 horas da manhã. Imagine como aquela que vocês chamam doutora Genivalda Cravo ficou do ponto de vista do seu teletransporte, da sua nave, do seu corpo. Tendo canalizado o tempo todo. E quando, da terceira peregrinação, estar 100% presente e 100% canalizando. E 100% sendo a curadora que ela é. Por favor, teça os vossos comentários de toda a clareza e consciência que eu trouxe aqui. Ui, muita da informação que o Sherek trouxe a nível das canalizações dos diversos seres extrafísicos, eu percebo, por exemplo, com a Maria de Sírios, houve toda uma preparação prévia, não é? Não só com o anúncio desta peregrinação agora em outubro, mas muito antes. Eu me recordo as diversas visitas. Houve um ancorador feito nas grandes terras com a energia de Maria de Sírios. E houve vários outros preparos e vários outros anúncios, não é? E percebo o porquê com essa informação partilhada durante a peregrinação e com essa informação que o Sherek trouxe. Percebo, quizá não tenho total percepção, mas a vinda, não é? E dos diversos seres das mais altas consciências que foram canalizadas pela fonte, pela doutora Genivalda Cravo, requereu um movimentar inexpressável, quiçá incalculável, das próprias células corpóreas e do próprio ser que ela é. Sabemos que o corpo dela, sendo pequeno, é totalmente gigante e tem toda a capacidade mutável de segurar, ou seja, de conter estas energias. Eu percebo e tenho total honra de estar diante deste ser que é a doutora Genivalda, não só pela potência que não tem como mesmo mensurar a potência que ela é, mas sacrifícios que ela faz. Com a fala de Shrek, eu percebo os sacrifícios que ela faz, não só sendo o canal para estas várias informações serem canalizadas, não só pondo-se à frente por diversas situações, questões, mas sendo a fonte para fazer o que só ela pode fazer em momentos que ela sabe que são momentos chaves, como os momentos atuais que nós estamos a vivenciar de transição, momentos de vários cataclismos, vários fenômenos a ocorrerem nos diversos pontos deste planeta, conhecidos e desconhecidos. Eu
percebo a energia de Shrek, que veio com muita força, trazendo a consciência daquilo que. A consciência não, mas trouxe gotas, não é? Daquilo que foi feito. Foram gotas, gotas de consciência daquilo que foi feito na Europa, no planeta. Porque ela interliga-se a tudo e a tudo, fazendo o que somente a doutora pode fazer. Eu estou muito grata pelo Shrek trazer essa consciência, trazer clareza. Sei que não tem como mudar tudo, mas ainda assim essas gotas de consciência são valiosas para perceber, para eu perceber eh, a dimensão do que foi feito em Gaia, para Gaia, por Gaia, com Gaia. Toda vez que há um movimentar desta dimensão e além desta dimensão energética, quântica, cósmica, universal da doutora Genivalda, nós, enquanto egrégora, aquilo vem como ondas, não é? É assim que eu percebo. E nos toca, nos envolve e há uma percepção quase tangível, não é? Do que a nível energético está a se mexer, embora que inconscientemente eu desconheça. Então, Shrek, doutora Genivalda, toda a egrégora Xamanismo Ancestral Sétimo Universo, eu estou muito honrada eh, por me darem esse tempo, por me permitirem me expressar, por me permitirem ouvir, e ao mesmo tempo por me escanearem, e ao mesmo tempo por estarem a dar consciência, a passar informações para toda a egrégora daquilo que foi feito de forma bastante singela. A informação que aqui foi feita, foi dada, foi entregue. Eu estou grata, Shenrek, estou muito grata. Acho que foi isso que também que eu percebi durante esses momentos de peregrinação, terceira peregrinação no continente europeu, foi que reverberou em todo o planeta Terra. A gratidão. A gratidão que reverberou e que foi muito, muito profunda, não somente pela doação das grandes terras em continente europeu, mas principalmente pelo que foi feito. Pelo que foi feito durante os 16 dias, as 2 semanas em continente europeu. Eu sei que quando se requer a, a mobilidade, movimentar a nave de um sítio para o outro, principalmente de um continente para o outro, se requer muito, tanto a nível terreno como a nível extrafísico. E se requer mais ainda da própria nave, da própria doutora Genivalda, que eu sei que a doação dela não tem como a gente perceber, não tem como a gente mensurar, muito menos imaginar. Por isso que eu trouxe a energia da gratidão. A gratidão por tudo que foi feito pelos senhores, xamãs ancestrais Shenrek e doutora Genivalda, por tudo que foi feito, entregue por Gaia, para Gaia, em Gaia, com Gaia. Arro eu sou Arro. Não tem som, doutor. Nós fizemos no planeta Terra, não foi parar os cataclismos, nem muito menos a transição planetária que está em curso, porque ninguém pode parar. Infelizmente, essa mudança de era foi antecipada, ela é uma realidade e parte da humanidade sabe disso.
E parte da humanidade está escondendo informações. E parte da humanidade está cometendo crimes de lesa pátria. Porém, o que nós fomos fazer foi uma elevação de graus planetário. Porque Gaia é um ser. Os os humanos não são os únicos seres importantes neste planeta. Os outros seres minerais, vegetais, animais, fogo, água, terra, ar, éter e tantos outros seres ainda desconhecidos e elementais são importantes. Porém, nós sabemos que tem crimes de lesa pátria, de seres escravizando seres de todas essas estirpes, linhagens que eu acabei de mencionar. Vocês de Angola têm uma tarefa que foi lhes dado hoje. Espero que vocês cumpram essa tarefa o mais rápido possível para que a gente possa fazer aquilo que foi anunciado hoje. E assim nós darmos conta de amenizar um pouco do que já é. Não é o que está por vir, é o que já é. Só que como é numa escala que não é global, são escalas locais, e de locais poderão se tornar globais. E como está havendo a movimentação dos seres malignos e trevosos, a fim de intervir em tudo isso, somos diversas egrégoras, diversos seres avatares, diversas lideranças de diferentes caminhos, que eu falo aquilo que eu canalizei, que é o nós. Se nós, enquanto espécie humana, não nos unirmos na força do nós, e se nós continuarmos na força do eu, do egoísmo, eu acredito que os cataclismas, a catástrofe será pior. Então, o que nós, do xamanismo ancestral sétimo universo, nós, da medicina sétimo universo, nós, da Universidade Aberta sétimo universo, estamos a convidar a todas as pessoas, sejam ela reikiano, xamanismo ancestral, sejam de qualquer filosofia de vida, o estilo de vida, ou de qualquer religião que professe e pratica, ou de qualquer identidade política, econômica, social, o que for, se requer que nós possamos nos unir. E nessa união, nós extirparmos a separatividade, a fragmentação, a dualidade, a matrix e as bolhas. Se nós não tirarmos o véu e percebermos que o sustento da energia está na força do nós teremos dificuldades de, eu vou usar um termo mesmo, sobreviver. Então, é urgente que as candidatas xamã ancestral sétimo universo, independente da etapa que estejam, independente do grau que estejam trilhando, sejam artífices. Charrec, Anit, Povos Penas Brancas, eu, doutora Genivalda Cravo, Axan, o Pleidiano Sétimo Universo, Hanshan, então, os guardiões de lei entronado trouxeram muito isso. Chegou a hora de nós sermos artífices das mudanças geológicas, ambientais, climáticas. A nossa omissão, o nosso silêncio,
a nossa acomodação, preguiça, poderá trazer consequências inimagináveis. Então, o convite nosso é: vamos nos unir. E assim, eu sou muito sincera com vocês, eu tenho uma força sobre-humana, mas sozinha eu não faço nada. Só em equipe, em conjunto, no coletivo, nós podemos tudo. E fazer milagres, magias e mágicas. E chegou a era, mês de novembro, dezembro de 2023, e o ano de 2024 é um ano de nós criarmos milagres. E os milagres só podem acontecer na força do nós. E quando nós falamos de milagres, nós não falamos de religião, porque todas as religiões trazem milagres. Mas as pessoas que são sem religião também fazem milagres. Pessoas que não professam nenhuma religião também fazem milagres. Pois o milagre, ele é um fogo sagrado. É uma mudança de hertz. É uma elevação e é uma consciência, uma clareza, uma fluidez do que é. Somos psíquicos e chegou a hora de nós utilizarmos das nossas habilidades, capacidades, talentos e dons divinos para a força do nós. Praticar a solidariedade, a fraternidade é elevação de graus. A etapa estelar requer isso. E se eu e nós não sairmos do egoísmo, da mentira, da falsidade e dos seus primos e amigos, culpa, remorso, vergonha, timidez de ser o que somos, não tem como elevar graus e ir para a etapa estelar. Justamente porque a gente está se escondendo. E quando eu me escondo, eu deixo de ser eu, na totalidade. Sombra e luz são o mesmo prato da balança. E quando a gente fala que é o mesmo prato da balança, é que eu não posso julgar nem a sombra, nem a luz. Eu não posso temer nem a sombra, nem a luz. Pois se eu temo, eu entro numa baixa frequência, num baixo hertz, numa baixa vibração, e eu materializo todas as insanidades e desgraças que mata o ser vivo. E não importa que ser vivo seja, é na força do nós que nós conquistamos outras etapas de elevação. Para você se elevar para a etapa estelar, você vai ter que comprovar, para mim, doutora Genivalda Cravo, que você leu o livro, que você entendeu o livro. Não quer ler o livro, porque nós temos o livro físico, temos o PDF e temos o áudio. Vocês poderão ler. Porque a leitura desse livro, ele é fundamental para sair da etapa biológica para a etapa estelar. Se eu não compreendo o tirano, os pequenos tiranos, porque a espinha dorsal do livro é como eu enfrento os pequenos tiranos. E o que são os pequenos tiranos? E os pequenos tiranos, eles estão na etapa biológica. E se vocês não olham para as questões de relação e relacionamento, a etapa estelar, que é justamente do 5º grau, 6º grau, 7º grau, 8º grau, vocês vão ter dificuldades, vão acabar se parando.
Então, quando eu consigo resolver, na etapa biológica, questões fundantes do meu sistema familiar, do meu sistema organizacional, das relações e relacionamentos com os pequenos tiranos e as pequenas tiranas que aparecem no meu caminho, independente de qual local eu esteja falando, ou de qual função social que eu esteja lidando, e como lidando, eu ter clareza disso é o início da mudança. E ao longo do dia, mais especificamente, do dia 21 até o dia 30, nós foi dado muita clareza sobre os pequenos tiranos. E como a gente é pequena tirana de nós mesmas. E como nós atraímos pessoas, situações, fatos, papéis, condições, doenças para nos parar, atraindo pequenos tiranos que adoecem o nosso corpo, nossa alma, nossas emoções, nosso espírito, nosso psíquico, nossos pensamentos, sentimentos e tudo mais. Então, a leitura desse livro, para mim, ele é fundamental. E não dá para ser meia boca. Por que não dá para ser meia boca? Porque vocês são candidatura xamã ancestral sétimo universo. E eu vou ser bem clara com vocês. Um xamã, se ele não tem consciência do que ele é, ele pode morrer no processo. Ele pode ser assassinado no processo. Porque as forças trevosas, malignas, os povos das amebas, eles não estão brincando em serviço. Eles não escolhem a elevação de Gaia. Mas o que nós fizemos nesses dias todos que nós tivemos na Europa e anteriormente, em março e abril, nós estivemos em África e depois nós estivemos no Brasil, com as formações que nós tivemos, nós estamos mudando essa história. Porque quando a gente é senhor e senhora da nossa própria vida, ninguém nos para, nem nós mesmas. Não tem situação, não tem dor, não tem doença, não tem desabor, não tem intriga, maledicência, julgamento que nos param. Por isso que nós, guardiãs e guardiões, entronados sétimo universo, só chegamos na força dos trovões, na força dos tsunamis, na força dos furacões, para ir em camadas profundas do inframundo e trazer de volta os fractais de vocês, a vida de vocês, e vocês serem artífices, construtoras e construtores da vossa história de vida. Quando este caminho diz, ninguém me para, nem eu mesma, nem os povos das amebas, pois nós nascemos para brilhar, se requererá. Nós não estamos brincando de instruir, ser candidatura xamã ancestral. Nós estamos instruindo vocês. Nós estamos trazendo conhecimentos primevos, trazendo literaturas que vão embasar vocês, vão fundamentar vocês. Porque muita coisa já é conhecido. Muita coisa já foi escrito. Agora temos que ligar os pontos. E a ligação dos pontos requer uma assumência 100% do que se é. Se requer uma assumência 100% da ética cósmica sétimo universo, que é distribuição gratuita. Não estamos buscando pessoas imperfeitas. Nós não vamos concordar com imperfeições,
pois eu sou essência perfeita. A elevação de graus passa pela sumência sua de ser eu sou essência perfeita, pois vocês foram criados e criadas como seres perfeitos. E encarnações a encarnações, vidas após vidas, vocês acreditaram na mentira da imperfeição, na mentira dos julgamentos, das culpas, dos pecados, dos erros e dos equívocos. Nós não aceitamos mais isso. A tríade: desenvolver inteligências espirituais, desenvolver inteligências emocionais, desenvolver inteligências financeiras monetárias, faz parte do eu sou essência perfeita. Por isso que a primeira afirmação, xamanismo ancestral sétimo universo gratuita, foi atualizada. Com essa explanação, que vai como distribuição gratuita no canal no YouTube, e tudo que foi entregue aqui, eu espero que todos vocês que estão assistindo, não somente as candidaturas Xamã Ancestral Sétimo Universo, não somente a família Reiki Xamanismo Ancestral, mas todas as pessoas humanas que sabem que têm consciência, ou que estão trilhando um caminho de despertar da consciência, possa ouvir tudo que a Cíntia Silva falou, tudo que eu, doutora Genivalda, falou, e tudo que foi canalizado aqui, dê um bom lugar no coração, e a gente possa atualizar o nosso estar aqui no planeta Terra. E vamos ser, eu sou essência perfeita. Foi muito bonito quando veio essa canalização. E foram 3 seres diferentes que trouxeram e foram explanando e instruindo cada vez mais. Mas esse é um conteúdo que somente quando for autorizado será partilhado para a etapa estelar. E lá, sim, será partilhado aquilo que foi canalizado. Então, Cíntia Silva, eu aguardo a vossa leitura do livro e o vosso resumo do livro e a interface com tudo que você falou da experiência vivida, e gratidão pela sua vulnerabilidade, gratidão pela sua transparência, gratidão por você ter encaminhado o seu relatório por e-mail. Vou aguardar a segunda etapa. Assim que receber, você será removida da etapa biológica e vai para a etapa estelar e estará junto com a Natividade Clara, que está na etapa estelar. Gratidão. Gratidão, doutora. Gratidão. Até breve. Até breve.